Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar do filme Terra de Sombras, que é um filme feito, o diretor Richard Attenborough, um diretor inglês famoso, tem 2 Oscars. O Anthony Hopkins é o grande personagem do filme, que faz o Lewis, né? É um homem que tem muitas indicações para Oscar, 6 ou 7, se não me engano, e ganhou 2, né? Recentemente, em 2021, ele ganhou um Oscar. E a Debra Winger também é uma grande atriz, embora não tenha sido muito premiada, foi indicada para Oscar, mas nunca ganhou, mas formam um trio muito bom, de diretor, ator, atriz. É um filme muito agradável de se ver. E acho que uma coisa importante que a gente tem que destacar no filme é que ele mostra as várias fases da vida do Lewis, né? Você tem uma fase inicial. O Lewis foi um homem que se casou aos 58 anos, se casou tarde, né? O casamento dele durou 4 anos, e depois a esposa teve câncer e morreu, né? Essa aparece no filme, mais ou menos. Agora, a primeira fase aparece um Lewis que não se comprometia, ele tinha uma vida muito reclusa, muito fechada, na academia, no meio de pesquisa dele. Ele era um cara muito inteligente, tinha muito moral e tinha um domínio perfeito sobre todos os alunos. Então aquilo criava um ambiente onde ele se sentia muito seguro. Depois aparece a Joy na vida dele, e a Joy aparece arrebentando tudo. Ela tem várias cenas em que ela enquadra ele, ela joga isso na cara dele, que era um cara que não se comprometia afetivamente, que era um cara que estava seguro no seu castelinho lá, e isso começa a mexer com ele. É muito bonita a cena em que ele pede ela em casamento, a maneira como ele pede, a maneira como ela enquadra ele, e ele reage muito bem, com muita humildade, e aceita aquilo. Então vem uma outra fase, que é a fase do apaixonamento, os anos que eles viveram felizes. Depois vem a doença, né? Vem a doença dela, a morte, e aí o que acontece na vida dele? Que a primeira reação dele não foi boa, ele ficou um pouco amargurado, ficou revoltado com aquela situação, ficou mal com Deus, né? Ficou assim mesmo. E depois ele foi aos poucos decantando isso e foi se recuperando, e se recuperou, e voltou, se restabeleceu as boas relações com Deus, vamos dizer assim, e aproveitou aquela experiência. É interessante que tudo isso aconteceu mesmo na vida dele, e a gente vê isso pelos livros dele. Ele tem um livro chamado, acho que é O Valor do Sofrimento, algo assim. Ele era um homem que já tinha sofrido, ele tinha perdido a mãe aos 9 anos, mas ele era um especialista no tema do sofrimento do ponto de vista acadêmico. O sofrimento para ele era um objeto de estudo. E no filme aparece uma frase, que é uma frase do livro, muito conhecida, que a dor é o megafone de Deus para despertar os homens, a humanidade surda, etc. De fato, ele tinha escrito isso, ele fazia belas palestras a respeito do sofrimento, mas no momento em que Deus pediu a ele que passasse por um sofrimento muito mais forte, que foi toda a doença e a perda da esposa, se vê que na prática ele não assimilou isso facilmente. E a gente sabe disso também por outro livro, que é Uma Pena Observada. Isso, na verdade, não é um livro, ele nunca publicou isso, mas era um diário em que ele anotava as sensações, as emoções dele, as reações psicológicas, afetivas, com todo esse sofrimento que ele passou. E começa num tom muito revoltado contra Deus, né? Então as primeiras anotações são muito fortes. E depois se vê que ele foi assimilando isso, ele foi se reconstruindo, foi se reconciliando com Deus, né? E voltou à normalidade. Ele nunca quis publicar isso, mas depois da morte dele foi publicado com esse nome, Uma Pena Observada. É interessante o contraste entre esses 2 livros, porque um mostra o sofrimento como um mero objeto de estudo dele, e o outro mostra as reações que ele teve para poder absorver o sofrimento pelo qual ele passou. Eu acho que é um filme muito bonito, está bem construído, um visual muito, muito, muito bonito, e eu acho que a coisa mais importante do filme é isso. Eu sugiro que vocês, se fizerem uma discussão sobre o filme, procurem reparar como a linguagem cinematográfica vai mudando essas diversas etapas de vida afetiva pelas quais ele passou. Está tudo muito bem retratado no filme, então vale a pena discutir isso e, de certo modo, descobrir
as passagens, redescobrir, relembrar as passagens do filme que mostram essa evolução na situação afetiva e psicológica dele. Bom, espero que vocês tenham gostado, boa discussão para vocês, até a próxima.